Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre um período que é o Trecento da Renascença Italiana. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Bom, no vídeo anterior eu falei do período Trecento na cidade de Siena, né? Hoje eu vou falar da cidade de Florença, que foram os dois grandes centros da difusão da Renascença. O período da Renascença italiana é dividido em três períodos: o Trecento, que era do século XIV, né? O Quattrocento, que é do período do século XV, né? E, por final, o Cinquecento, que é do período do século XVI. Bom, nesse período ainda está na Idade Média, do Trecento, que é o século XIV, 1300, né? E nesse período, então, a cidade de Siena e de Florença faziam uma diferença muito grande naquele mundo. Era um mundo medieval, onde as cidades e os países eram monarquias, né? Ou então o sistema feudal. Mas essas duas cidades eram repúblicas independentes, né? Isso fazia muita diferença, eram cidades muito progressistas. Siena, eu já falei no vídeo passado, e Florença, né? Florença é uma cidade muito antiga, né? Ela foi fundada por soldados do imperador Caio Augusto, né? De Roma, no século XV a.C. Então, eles formaram ali um castro, que é uma cidade fortaleza, né? E eles chamaram de Florária, que significa flor e tudo mais. Eles fizeram, então, dali, como eu falei, uma fortaleza, né? E os romanos, aonde faziam a cidade, eles faziam duas vias. Uma via para norte e sul, né? E outra via para leste e oeste. E no centro, no encontro dessas cidades, eles faziam um centro administrativo, o fórum, né? Ainda hoje existe em Florença essas vias dessa época, né? E o que aconteceu, né? Florença e Siena, eles eram cidades rivais, né? E eram cidades que estavam muito ricas. No caso de Siena, a riqueza vinha dos bancos, né? Os bancos e também os cheques surgiram em Siena. Florença era uma cidade muito linda, à beira do rio Arno, né? Que tinha, então, passagem para o Mediterrâneo. Siena era na colina, né? Não tinha passagem para o mar. Bom, a cidade também, Florença, tinha um enriquecimento muito grande por causa do comércio de lã, né? E surgiu, então, uma classe de comerciantes muito ricos, né? Que eram burgueses ricos, que tinham muito dinheiro, então resolveram ser mecenas, né? Eles financiavam artistas, escultores, né? Arquitetos, né? E como as duas cidades eram rivais, cada uma disputava para ter a melhor igreja, o melhor prédio arquitetônico do fórum, melhores escultores, melhores pintores, né? No caso de Florença, né, um dos mais importantes pintor, né, dessa época foi Cimabue, né? Cimabue, ele, como nós estamos falando em Renascença, então, nessa época, as pinturas, né, sacras eram muito inspiradas, né? Eram inspiradas no modelo bizantino, que eram figuras hierárquicas, né, bidimensionais, com muito dourado e tudo mais. Mas esses artistas que deram origem ao Renascimento começaram a fazer experimentação de perspectiva, porque o Renascimento significa renascer as artes, a filosofia da época clássica, né? Da época clássica da Roma e Grécia. Então, eles estavam procurando chegar, então, a uma boa perspectiva, né? E figuras tridimensionais, né? Nós vemos aqui a Maestá de Cimabue, né? Você vê que já tem um pouquinho de perspectiva, um pouquinho de corpo, né? Nos santos e tudo mais, mas tem bastante influência ainda dos ícones bizantinos, né? Nessa época, a igreja controlava, né? A maioria da arte era sacra. E a igreja não permitia que
os santos e as figuras sacras tivessem muito corpo, tinham que ser muito leves, sem volume, né, para lembrar só a parte espiritual, né? Mas mesmo assim, houve, como você está vendo, uma boa, quer dizer, avanço nesse sentido. Eles não podiam fazer nessa época as figuras como desse tipo, tridimensionais. Então, eles faziam os detalhes, faziam o trono de Nossa Senhora, às vezes um livro na mão, né? Você pode ver essa Maestá, muito linda, né? E Cimabue também pintou a igreja de São Francisco, né? E nós temos aí também um afresco, né? Pintado por Giotto não, Cimabue, né? Da igreja de São Francisco. Nós vemos uma santa já bastante humanizada, como você pode ver, né? Com um olhar terno, né? Cercado de anjos, né? E é interessante que a figura de São Francisco, que está aí, tornou-se a figura que nós conhecemos de São Francisco, né? A figura dos santos atuais de São Francisco. Você vê o detalhe, né? Que já humanizado, né? E uma beleza muito grande, né? De Cimabue, né? E a perspectiva, além das feições bem mais humanas, né, doce dos personagens, o trono de Nossa Senhora já está com perspectiva, já tem volume, já é tridimensional. E mesmo os mantos dos personagens, né, eram pouco tridimensional, já tinha um pouquinho de volume, né, e de forma. O Cimabue, né, ele foi que descobriu e foi mestre de um outro pintor muito conhecido, que é o Giotto, né? Giotto é um precursor de uma arte muito estudado, né? Porque ele está muito adiante do tempo dele, né? Ele era arquiteto, pintor, né? Um artista completo. Cimabue, né? Quando passou por uma cidade, né? Conheceu Giotto. Giotto era um menino, né? Que estava cuidando, pastoreando as ovelhas do seu pai, né? E ele percebeu que o menino estava desenhando, né? Na pedra e tudo mais. Então pediu para desenhar uma mosca, né? E ele desenhou com muito realismo, né? Impressionou Cimabue. Então Cimabue levou ele, pediu ao pai dele, né? Para levar ele para ser discípulo no ateliê dele. E então Giotto se tornou o que se acha, que se vê de muito importante, né? Nós vimos então com Giotto, né, o crucifixo, né? Isso era têmpera também, tempo que madeira, têmpera sobre madeira, né? Aí o corpo de Cristo já está bem desenhado, né? Bem humanizado, né? E nós temos também essa maestade de Giotto, né? Aí nós já vemos não só a profundidade, a perspectiva quase perfeita, né? Como também a figura tridimensional da santa, né? Que a gente vê que ela tem corpo, ela é quase como se fosse uma escultura, se destaca, né? A profundidade também que tem atrás dela já é uma perspectiva também, né? Os anjos também já tem mais os mantos e tudo dos anjos já tem bastante peso, né? E olhando para a santa, para Nossa Senhora, nós vemos que ela tem uma expressão muito humana, né? Ela poderia ser uma mulher daquele tempo, uma camponesa, uma mulher comum, não tinha nada daquela expressão estática, né, dos ícones bizantinos. E isso significa que, você vê que é interessante que isso é um símbolo do Renascimento. O Renascimento é o renascer, o procurar renascer as artes, filosofia, né, e os valores da civilização greco-romana. Então, o que é? O Renascimento é quando o homem é o centro de tudo, não o sagrado, né? Então, é o humanismo, né? O humanismo procurava humanizar não só a pintura, como em todas as artes, né? Bom, mas o Giotto, ele também, como eu falei, ele também era arquiteto, né? Ele fez o campanário da Duomo de Florença. Ele era muito amigo do Dante Alighieri, né? Dante Alighieri é aquele escritor italiano que escreveu a Divina Comédia, né? Que é muito interessante, que ele vai inferno, purgatório, céu. E ele faz a citação de Giotto, não sobre
a questão dele estar no céu, não fez nada disso, citação só, né? Ele cita que a glória humana é muito variada, né? Muito fraca, né? Porque antes, Cimabue é que era conhecido e que levava a palma da glória. Hoje é Giotto, né? Agora, nós temos também, nessa época, como eu falei, existem inúmeras arquiteturas, como, por exemplo, nós estamos vendo aqui em Florença, a praça, né? Essa praça que seria a praça do poder civil, né? Que tem ainda hoje tem, né? Uma construção muito bonita de tijolos, né? E o campanário também é muito alto, muito bonito. Cada uma da Siena e Florença, né? Cada um queria fazer o campanário melhor e tudo mais. E tem 3 igrejas dessa época, né? Que é muito bom conhecer. São verdadeiras joias da arquitetura, né? Em Florença. Uma é a Santa Maria Novella, que é uma igreja do convento dos dominicanos, né? E tem a Santa Maria del Fiore, que é o Duomo de Florença, né? Duomo de Florença. Esse Duomo, como falei, o campanário foi feito por Giotto, né? E a parte da cúpula, né? É feita por Brunelleschi, né? E tem também a igreja de Ognissanti, que em português significa Igreja de Todos os Santos. Também tem muitas pinturas, né? E trabalhos do Giotto aí. Bom, amigos, eu acho que eu dei explanei um pouco sobre esse período, né? Como eu falei, há muito mais a falar sobre Giotto, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco desse período. E se vocês gostaram, então compartilhe com seus amigos, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada pela atenção.